Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Papo Político, o braço de política do Podcosta, que é o podcast da Rádio Costa do Sol FM. A cada episódio nós trazemos aqui autoridades da região dos lagos para falar um pouco mais sobre as ideias delas, pensamentos e posicionamentos. O objetivo é aproximar você que nos assiste das pessoas que formulam parte das políticas públicas que norteiam boa parte das nossas vidas enquanto cidadãos. No episódio de hoje, nosso convidado é um vereador jovem de apenas 31 anos de idade, que apesar da curta carreira tem uma larga experiência na vida pública nos últimos anos. Militante desde a juventude, ele é uma das principais lideranças do campo progressista na região dos lagos. Davi Souza, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Quero agradecer aqui, Luia, o tempo, agradecer o espaço. Isso é importante para a gente poder sempre conversar com o público, conversar com os cidadãos da nossa região, principalmente Cabo Frio. Dizer que é sempre bom. Falar de política, né? Falar da nossa vida um pouco, é muito bom. A primeira pergunta que a gente faz aqui, vereador, sempre é o CPF por trás da pessoa pública. Por isso, vereador, queria te perguntar, para além das funções públicas de alguém que já foi líder de governo na Câmara Cabo-Friense, secretário de governo no Executivo Municipal, quem é o Davi dos Santos Souza? Davi dos Santos Souza, legal. Pergunta importante. Primeiro, o Davi é um jovem cabo-friense, nascido, criado na cidade de Cabo Frio, de famílias ali da proximidade do centro da cidade. Famílias, a gente fala famílias tradicionais, mas tradicionais porque são famílias antigas. A gente não tem muita influência de pessoas que vieram de outras cidades para cá, então o pessoal vai se encontrando, vai namorando a turma dali mesmo e a gente vai ficando. Então por isso que a gente fala de famílias tradicionais. Então, um jovem de família de Cabo Frio, que se preocupa com a cidade de Cabo Frio, que tem sonhos, esses sonhos envolvem a cidade de Cabo Frio, envolvem o povo cabo-friense. Então, eu sou esse jovem político, né? Não posso negar essa vocação minha de ser político. De 31 anos, fui eleito com 27 anos, novo, filiado desde os 18 anos num partido político, Partido Progressista, um partido que tem vieses centro-esquerda, que é o PDT, e desde lá dos 18 propondo e estudando e observando a minha cidade, observando os movimentos, né, as diretrizes políticas, as diretrizes sociais, econômicas da nossa cidade, e aí, em um determinado momento da minha vida, resolvi ser candidato e batalhar, em 2020, né, batalhar esse árduo caminho que é a vida pública. Então, vamos falar um pouco mais sobre isso mais para frente. Queria saber, você mencionou aí família de Cabo Frio, quais são suas origens mesmo, da onde você veio, como é que foi sua criação ali no seio familiar? Então, venho de famílias, legal, porque, por exemplo, minha mãe é do bairro da Passagem, lá em Cabo Frio, família do bairro da Passagem, meu pai do bairro do Itajuru. A gente sempre, lá em Cabo Frio, tem uma coisa antiga, que é aquela coisa da história dos liras e jagunços. A turma da lira ficava lá pelas bandas da São Bento, Passagem, aquela parte ali da cidade, e os jagunços era a parte mais do centro do Itajuru. Então a gente brinca lá em casa que lá eu sou fruto de uma união de liras e jagunços, né? Então a gente tem um pouco a gente carrega essa cultura cabo-friense, que eu inclusive sempre busco trazer isso para o meu mandato, de reforçar a cultura cabo-friense, reforçar a identidade cabo-friense. Isso é algo que é importantíssimo, que a gente não pode perder. É um grande desafio, mas também um grande compromisso meu de reforçar e, de alguma maneira, proteger essa que é a nossa cultura, porque é normal, globalização, uma série de influências, né? É aquela coisa de cidade de interior que quer virar capital. Então, você acaba tendo aquela coisa do carioquês, as influências de Minas para Cabo Frio, tudo isso é muito bom, mas também acaba, de alguma maneira, influenciando no nosso jeito de ser, na nossa cultura. Então é importante, enquanto cabo-friense, a gente se entender como cabo-friense, a nossa identidade. Então eu me empenho bastante nisso, né, em reforçar isso. E o Davi assim, é uma pessoa família, uma pessoa que curte a sua cidade, que valoriza, busca sempre valorizar, e também defender, não deixar aquilo que é tão belo,
aquilo que é tão bonito, aquilo que é tão significativo para mim acabar. Tá certo. Falando ainda sobre família, Davi, você tem um relacionamento já há algum tempo ali com a Camila e ela tem um filho, que é o Felipe, que tem. Ele já é jovem também, já tem 15 anos, é um enteado que tem metade da sua idade, né, praticamente. Queria saber como é que funciona essa experiência de ter um enteado mais velho, né, vamos colocar assim, e o que que eles hoje, Camila e Felipe, significam para você? Mas significam muito para mim. O Felipe não é um enteado, o Felipe é um filho que eu tenho, que Deus me deu. Eu agradeço muito a Camila por isso. Então, eu tenho esse carinho enorme pelo Felipe e ele é um grande desafio na minha vida, nesse sentido, né, de amadurecimento. Nesses últimos anos, eu amadureci muito por conta dele, porque ter um filho jovem, de 15 anos, adolescente, não é fácil. Não é fácil, né? Então, eu que muitas vezes, como eu falei, que também é uma coisa que mudou muito a minha vida, né? Eu fui eleito vereador muito, muito jovem, com 27 anos, então aquela carga de responsabilidade, mas eu me senti um garotão. E da noite para o dia, vou falar casar, mas é casar, morar junto, né? A gente ainda vai casar, eu e o Camila ainda vamos casar, mas da noite para o dia, morando junto, com filho, e um filho adolescente. Então, tudo isso acho que foi uma guinada, uma virada de chave, num amadurecimento na minha vida, que é muito importante. Então, o Felipe hoje, eu devo muito isso a ele, esse amadurecimento, devo muito esse presente que Camila me deu, né? Que é a vida dele. Então, eu não sei se eu sou um pai, que eu me considero pai, né? Se eu sou careta, se eu sou um pai jovem, eu não sei. Eu acho que eu teria que perguntar isso a ele. Eu não sei. Eu me considero muito careta em algumas coisas, por conta até mesmo do meu ofício, né? Acabo sendo muito careta. Mas também, em detrimento a isso, eu também tenho o meu lado menino, o meu lado moleque. Então, não sei. Não sei dizer se essa coisa... Mas é muito bom. É muito bom ter Esse convívio, esse né? convívio, isso aí, essa coisa pulsante de um adolescente dentro de casa, que a gente nunca consegue prever. Eu costumo falar com a Camila, eu detesto surpresa, eu detesto. Olha, não me quero me fazer surpresa, eu não gosto. Mas, ao mesmo tempo, né, que é a coisa muito do filho único, eu sou filho único, daquela coisa muito certinha, de querer programar tudo. Quando você tem um filho adolescente em casa, é uma loucura, você não tem como programar porcaria nenhuma, é zero. Então é um grande desafio diário. Eu morro um pouco para mim todos os dias, porque eu sempre estou tentando me planejar e muda de uma hora para outra tudo, mas é algo sempre muito bom, muito... Enfim, eu sou muito feliz tendo a minha vida. Você começa a sua vida eleitoral como candidato em 2020. Só que, como você mesmo falou, você tem um histórico de vida política, né? A trajetória política é anterior à sua candidatura. Você é uma pessoa sempre muito atuante nos movimentos políticos, como você mencionou aí do PDT. Eu queria saber um pouco como você começou na política, né? Qual foi o caminho, seus primeiros passos do momento pré-candidatura de 2020? Então, eu iniciei no PDT, me filiando no falecimento do meu pai. Lá vem uma questão pessoal, né? Meu pai morre, eu tinha 17 para 18 anos e eu precisava colocar minha cabeça em alguma coisa. Eu tinha muita energia, tinha muita coisas na mente, mas eu sentia que eu precisava canalizar aquilo em alguma coisa produtiva. E a gente estava vivendo naquela época, que foi em 2013, toda aquele rebuliço, aquela coisa dos 20%, dos 20 centavos, na verdade, perdão, dos 20 centavos, todo aquele rebuliço da juventude, foi no meio do ano de 2013, e tudo aquilo ajudou a fomentar isso em mim, né? Esse viés político, essa insatisfação, essa revolta, que estava no coração de todo jovem daquela época, só que eu, de uma maneira, acho que mais sábia, né, e foi um sopro de sabedoria que me passou naquele momento, eu canalizei isso na vida política, né? Canalizei isso numa construção partidária. Eu entendi, por uma questão familiar,
que o PDT era um bom partido, minha família sempre votou no Zé, então a gente já tinha essa afinidade com o PDT, então eu falei assim, vou construir no PDT. E cheguei lá como um jovem militante e fui aos poucos caminhando, galgando até 2020, isso se concretizar com o pedido do Zé, isso se concretizar numa pré-candidatura, depois numa candidatura e depois numa eleição de vereador. Queria falar sobre uma pessoa que você citou que é muito importante, que é José Bonifácio. Para você, quem foi ele e o que ele significou? Zé Bonifácio foi um dos maiores cabofrienses, um dos maiores políticos cabofrienses. Eu não quero que ele foi o maior político, eu acho que seria prepotência nossa, da nossa parte, ele com certeza me puxaria a orelha se eu tivesse falado isso. Mas um dos maiores políticos, sim, com toda certeza. Cabo Frio deve muito a José Bonifácio, não querendo ser hipócrita, mas deve no sentido do que ele foi. Zé, ele se doou muito para a cidade de Cabo Frio. Zé doou parte da sua vida, dos seus anos de vida e nos seus últimos anos de vida para a cidade de Cabo Frio, com muita dedicação, com muita honestidade, com muita honradez. Então, se eu posso dizer que eu carrego alguma coisa do legado de Zé, eu carrego isso, esse direcionamento pela honestidade, pela honradez. Zé sempre foi muito, muito claro dessa importância, isso é algo que a gente traz, eu trago isso comigo, dessa importância, costumo carregar isso nas minhas ações. Não adianta a gente ter benefícios políticos de maneiras escusas, né? Então, às vezes, vale a pena a gente ir por um caminho mais difícil, um caminho mais árduo, mas o caminho da honestidade, que eu tenho certeza que a população ela vai perceber. Às vezes demora, mas percebe. Percebe que é um caminho que as pessoas que gostam, as pessoas que amam, as pessoas que preservam Cabo Frio, elas optam. Então eu aprendi isso com ele. Em meados de 2020, quando você lança sua candidatura, muitas pessoas te compararam a um outro vereador jovem que Cabo Frio teve, que foi o Rafael Peçanha, né? E por conta da força que o Rafael Peçanha tinha junto a setores da juventude, as campanhas dele sempre muito aguerridas, e aí o movimento foi comparado ali. Falavam que você era um novo Rafael Peçanha, né? Eu queria saber como é que é essa comparação do bem, né, nesse bom sentido, como é que você encara esse tipo de comparação com o Rafael Peçanha? O que você acha desse tipo de apontamento, não só com ele, mas em relação a outros políticos jovens e tudo mais? Então, eu fico feliz e triste ao mesmo tempo. Eu nunca fui um novo Rafael Peçanha, eu sempre, inclusive a gente fez um marketing em 2020 reforçando isso, que era o meu lema era o Sou Davi. Era uma brincadeira, eu sou por causa do Davi Souza, então a gente pegou o Sou, mas era reforçando isso, a nossa identidade. Eu sou um jovem político com muita identidade e detesto ser comparado a quem é que seja, mas eu fico feliz porque o Rafael tem uma vida pública muito bonita, tem um trabalho muito exitoso nesse sentido, foi um vereador muito atuante, um vereador que foi oposição e teve um trabalho bacana na oposição. À época foi oposição ao prefeito Marquinhos, depois o prefeito Adriano. Então teve uma atuação bacana nisso, mas nesse ponto a gente é muito, muito agente, né? Eu tenho muito essa coisa da nossa identidade, eu não consigo ser comparado a ninguém, graças a Deus. Sou comparado a mim mesmo e muitas vezes a comparação vem com críticas, porque me considero uma pessoa muito crítica. Faço muita autocrítica. Faço muita autocrítica, a gente é político, a gente não é perfeito, muito pelo contrário, a gente está longe da perfeição. E essas críticas são muito bem-vindas, por isso que a gente sempre, quando se coloca em público, seja em vídeo, seja em postagem, seja em rádio, entrevista, eu sempre me coloco nessa postura de receber. Receber elogio é muito bom, que eu sei que eu estou no caminho certo, mas receber crítica é fundamental, porque é onde me recoloca nos trilhos do êxito, né? Do êxito, a busca aí pelo um bom trabalho. Então, é isso. Ser comparado a Rafael é legal, ao mesmo tempo é ruim. Eu fico triste. Tá certo. Você foi eleito em 2020 com um número de votos, eu gosto sempre de fazer, porque eu acho que é uma curiosidade interessante essa comparação. Você foi eleito com um número de votos
igual ao do doutor Adriano, que era candidato à reeleição na época. Ele concorria a prefeito, você concorria a vereador, vocês tiveram aí ambos 1.231 votos. Certinho, igualzinho. A que você atribui a sua votação, que é alta, né, para considerando alguém que está ali tentando o primeiro mandato? O que você acha que levou você até esse êxito nas urnas? Rapaz, deixa eu te falar, você falou uma coisa interessantíssima, porque assim que eu fui eleito, que as urnas fecharam, o Zé me ligou, eu fazendo a pergunta, eu falei assim, rapaz, ele falou um palavrãozinho, né? Zé, a gente tinha essa intimidade. Ele, rapaz, você me traiu e você estava fazendo dobradinha com o Adriano, fez a mesma votação. E deixa aqui um abraço pro Adriano também. A gente não tem rixa na política. Por mais que eu hoje faça oposição ao governo Magdala, por exemplo, mas no âmbito pessoal, a gente não busca nunca ter inimigos, não temos inimigos. Temos opositores. Pessoas que divergem do nosso posicionamento, enfim, da nossa linha. É isso, né? Mas nunca inimigos, isso daí nunca. E aí Zé fez essa brincadeira, né? E o que eu devo ao êxito da minha eleição justamente é o próprio Zé Bonifácio. Zé Bonifácio, quando foi eleito, ele criou uma onda de esperança em que a gente soube também dialogar com o eleitor e transformar aquele voto, né, que era o voto do prefeito e o voto do vereador, em voto da experiência de um gestor experiente, que era no caso do Zé Bonifácio, queria colocar a cidade de novo nos trilhos, na questão principalmente econômica, que a gente estava vivendo. Então, o voto da experiência, juntamente com o voto da juventude, da garra, dessa questão viva, né, da vivacidade da juventude. Então, a gente conseguiu unir isso, né, no nosso eleitorado, fazer com que ele pensasse assim, e foi de uma maneira também exitosa e muito boa. Fiquei muito feliz com que tomou aquela proporção, porque a gente tem que contextualizar para o momento. 2020 era um momento pandêmico, então as pessoas estavam em casa, as pessoas estavam recebendo várias informações negativas por conta até dos dados da Covid, de tudo que a gente estava vivendo, toda aquela coisa, E quando vem Zé, juntamente com um jovem, falando de esperança, falando de futuro, falando que a cidade pode melhorar, que as coisas podem melhorar, e um cara na época, Zé estava com seus 75 anos, isso. Então, com 75 anos, pedalando, então tudo aquilo foi um sopro de esperança e que também resultou, é claro, eu não posso ser nunca ingrato, na nossa eleição. Você comentou que 2020 foi um ano, de fato, de uma campanha muito fora do usual, por conta da pandemia e tudo mais. Você é uma pessoa muito ativa nos movimentos políticos, sabe bem disso, você acompanhou outras campanhas também, né, ao longo do seu período na política. E eu queria saber quais foram as principais limitações e desafios daquela campanha específica por conta da pandemia. Foram vários. Na verdade, de uma maneira muito prática, a pandemia ela acabou provocando e tirando do comodismo os candidatos, né? Na verdade, quem não fazia campanha em rede social teve que se moldar a isso. No meu caso, por ser jovem, por ser minha primeira candidatura, a gente já estava meio híbrido nisso. A gente já estava fazendo também uma campanha muito, muito mais voltada para as redes sociais. Eu participava de um programa periódico em rádio, que também me ajudou muito no período pandêmico, não posso deixar de falar. A rádio ajudou muito, porque o processo eleitoral na época, a gente lembrando aqui, foi estendido. Então, o Brasil para, o mundo para, o processo eleitoral, as datas, né, que envolvem o calendário eleitoral, eles foram estendidos. Então, a gente conseguiu, por exemplo, nesse período mais crítico da pandemia, eu ia na rádio, eu conseguia falar com o cidadão que estava dentro da sua casa. A gente tinha um trabalho, continua tendo um trabalho nas redes sociais, no Instagram. Então, tudo isso colaborou também, voltando até aquela pergunta inicial que você fez, colaborou para a nossa eleição e foi o grande diferencial das demais. Então, quem acabava tendo uma eleição mais tradicional, aquela coisa de rua, isso foi perdendo um pouco naquele momento. E eu, que também sempre gostei de rua, de abraçar eleitor, a gente não podia. Então, tudo partiu de
de novas tentativas. Eu vou te dar um exemplo. A cor amarela que a gente usa, que eu costumo usar na minha campanha, pré-campanha, enfim, que a gente usa no nosso dia a dia, que é uma coisa que eu faço questão, foi uma ideia que eu tive na própria pandemia, que eu falei assim, gente, às vezes eu vou estar na rua de máscara, como é que as pessoas vão saber que sou eu? Eu estou saindo, nunca fui candidato a nada, minha família nunca teve vereador, nunca teve nada, não é uma família política. Como é que eu vou ser reconhecido na rua? Porque ainda assim, em determinado momento, a gente conseguiu nas pedaladas, andar na rua, ir na rua, mas evitando contato. Então, como que eu vou conseguir? Eu falei, vou todo de amarelo. Vamos saber, aquele maluco de amarelo é o Davi, é o doido que eu vejo na rede social. Então, isso também foi uma estratégia que a gente usou para tentar falar com o eleitor, tentar chegar na casa do eleitor. E acredito que isso tenha surtido efeito. Aí você chega na Câmara, né, assume ali seu primeiro mandato. Tem, no primeiro momento, bastante iniciativas voltadas para a juventude, como você falou, uma atuação muito grande, principalmente junto ali aos movimentos sociais, que, de certa forma, também contribuíram bastante na sua campanha. E chega como líder de governo do novo prefeito, que no caso era o José Bonifácio. Queria saber como é que foi esse primeiro momento na Câmara, os atritos por ser líder de governo, os desafios de chegar ali naquela casa pela primeira vez. Como é que foi tudo isso? Como é que foi lidar com todo esse processo? Luiz, muito difícil, porque imagina, eu fui eleito para ser vereador. E do nada me colocam como líder de governo, dando uma atribuição e com um grande desafio, porque na época o Zé ele ganhou do segundo colocado, que foi o Serginho, com uma grande margem de votação, mas, no entanto, na Câmara, de maneira orgânica, ele só tinha 4 vereadores contando comigo. Então, 4 de 17. Então, ele não tinha maioria. Então, o grande desafio foi fazer maioria. Como que a gente fez isso? Eu, jovem, nunca tinha estado na Câmara, né? Não tinha experiência no Legislativo. Fui com muito diálogo, conversando, entendendo, amarrando, enfim, conseguimos. A maioria no início foi 9, depois passou para 12. Conseguimos a maioria para poder tocar e logo nos primeiros meses. Foi difícil, não foi fácil, né? Sempre teve aquela coisa de política muito parecido com maré. Tem hora que a maré está baixa, tem hora que a maré está alta, está de ressaca. Então tudo isso eu pude aprender naqueles primeiros meses, né, do ano de 2021. E a gente conseguiu, graças a Deus, enquanto eu estava como líder de governo, não ter perdido nenhuma votação importante. Então, isso foi fruto de muito diálogo, de muito olho no olho, de muita conversa. E eu devo isso, é claro, aos colegas vereadores, ao Zé, né, que também foi muito mais fácil ter uma conversa política, ter uma amarração de base governamental com um cara da hombridade, da estatura do Zé, naquele momento, do que ele significava para a gente naquele momento. Então, me facilitou, mas ao mesmo tempo também foi um grande desafio, porque de 4 para 9 e depois para 12 vereadores, não foi fácil, mas a gente saiu exitoso. Você acaba assumindo a Secretaria de Governo de Cabo Frio ainda no primeiro ano de mandato, como vereador, né? E aí você deixa a Câmara para substituir ali o Aquiles Barreto na época. Primeira coisa que eu queria te perguntar sobre essa sua passagem pelo Executivo é sobre o compromisso com os eleitores, porque isso sempre se fala, quando um vereador se licencia para assumir um cargo no Executivo. Como é que você se sentiu ao deixar o mandato parlamentar para a qual você foi eleito para uma indicação política? Como é que foi esse processo? Eu fui muito criticado, na verdade. Os eleitores me criticaram demais. Eu te elegi, eu votei em você para ser vereador. Só que eu recebi um convite de um cara que eu admiro pra caramba, né, que já é falecido, mas que eu continuo admirando, que é o Zé. E eu não poderia negar. Foi um convite para ter uma outra experiência de alguém que estava precisando. O Aquiles, ele estava de saída, ele saiu para ser secretário no Rio e precisava de alguém. Eu acho que por ter sido exitoso como líder de governo, era natural, era até natural o convite do Zé para ser secretário de governo, preencher aquela lacuna. Fui muito criticado
pelos eleitores, mas depois foram entendendo que a gente, enfim, depois a crítica acontece, mas depois aquilo vai se acomodando e as pessoas entenderam, compreenderam a dimensão do nosso desafio. A sua atuação na Secretaria de Governo, o que te chamou mais atenção naquele período? Como é que foi estar à frente dessa pasta? Ela tem bastante interlocução com as outras secretarias, também com a Câmara. Como é que foi toda essa integração ali para você se inteirar e chegar nesse novo desafio? Então, na verdade, foi um acúmulo de função, porque eu virei secretário de governo, mas acabou que a própria liderança de governo, que era a interface com a Câmara, a gente continuou fazendo também, ajudando nisso, e acabei acumulando, então, uma função de secretário de governo, que é também fazer a interlocução com os secretários. Um dos nossos maiores desafios naquele período foi a moeda Itajuru. Por quê? Enquanto líder de governo, a gente conseguiu passar também com êxito, com urgência, a moeda Itajuru na Câmara, e logo em seguida fui chamado para ser secretário de governo, então era o desafio da implementação. Então, junto com a secretária Nilza, de assistência e demais secretários, a gente fez um grupo de trabalho para poder implementar a moeda Itajuru, inicialmente no bairro Manuel Correia, que foi o bairro piloto, inclusive deixar um abraço aqui para os moradores de Manuel Correia, é um bairro que eu tenho no meu coração, né? Sempre costumo falar isso, porque é um bairro que pulsa bastante, que me acolheu, eu tenho um carinho enorme pelo povo do Manuel Correia, e a moeda começou lá, e depois a moeda ela foi se expandindo, infelizmente com a morte do prefeito Zé Bonifácio, a gente não sabe mais, a gente não tem mais notícias de expansão da moeda Itajuru. Isso é um grande erro do governo Magdala, porque é uma política pública que tem que ser expandida, tem que ser reforçada e tem que ser, além de ampliada, ela tem que ser, como eu já falei, reforçada. E o reforçar dela é pagar 13º de moeda Itajuru, se possível, não deixar perder para a inflação, se possível, botar mais dinheiro, pô. Às vezes dobrar a moeda Itajuru, gente, é R$200, que é uma coisa que a gente fala, pô, é tão pouquinho, pô, mas R$200 para uma família carente, que é um complemento, na verdade, do Bolsa Família, é um dinheiro, e é um dinheiro que, volto sempre a dizer, porque a moeda Itajuru não é uma qualquer moeda social. Ela é uma moeda local, ou seja, quem gasta no bairro, no comércio do bairro, quando o comércio do bairro vende mais, ele contrata gente do bairro, então a roda do desenvolvimento gira geograficamente, e isso é muito bacana, e isso não é feito em todas as moedas sociais, então por isso que eu gosto de deixar isso bem claro. E nós tivemos a alegria de ajudar nessa implementação, de coordenar esse grupo de trabalho. Então foi eu acho que no meu curto período como secretário de governo, eu fiquei 9 meses, se eu não me engano, 9 meses como secretário de governo, o ponto mais exitoso foi esse. Continuando na ordem cronológica, você volta à Câmara dos Vereadores. Eu queria saber como é que foi a experiência dessa volta à Câmara e qual você sente que é a principal diferença do Davi que entrou na Câmara pela primeira vez e do Davi que voltou à Câmara depois da passagem pelo Executivo. Lui, então, eu não volto à toa. Eu não fui demitido pelo Zé Bonifácio, eu não fui exonerado pelo Zé Bonifácio, não foi isso. A gente voltou com um segundo chamado. O Zé me chama de novo para ser candidato, pré-candidato na época, deputado federal, para ajudar o partido, para colaborar com o partido. E então eu tive que me descompatibilizar para ser candidato, pré-candidato no caso. Então volto eu para a Câmara como líder de governo, reassumi a liderança de governo, e aí encontro uma Câmara também muito mais azeitada, muito mais consolidada, sempre com os tijolinhos do diálogo, né, que a gente tinha deixado lá atrás. Então, uma Câmara já com um entendimento que é importante a gente aqui reforçar, com o presidente Miguel Alencar, que no início não teve. A gente, no início, tinha uma certa rixa, um certo desentendimento, que eu já volto com esse entendimento, a gente já volta com esse olhar mais voltado para a governabilidade e voltado também para Cabo Frio. Então, mais uma vez, de maneira exitosa, a gente conduz a base,
também pela governabilidade ali para poder tratar os assuntos pertinentes do governo. O governo José Bonifácio, ele era um governo que ele tinha uma avaliação negativa nas ruas, né? Em algumas pesquisas chegaram a apontar ali uma rejeição de até 70%. Você fez parte integralmente do governo, porque foi líder de governo, foi secretário, como a gente comentou até aqui. Eu queria saber qual a avaliação que você faz dos erros da gestão do José Bonifácio. Onde você acha que de repente vacilou, poderia ter tido um olhar mais de outra forma em uma certa questão, e quais os legados que ele deixa para Cabo Frio nesse último mandato? Essa pergunta sua dá para a gente dividir em 3 ou 4 respostas. Por quê? Primeiro é dizer que eu me sinto totalmente responsável pelos erros e pelos acertos. Por quê? Eu era líder do governo, secretário de governo, filiado, então eu não posso, agora que Zé morreu, agora que a coisa está, que o contexto está diferente, dizer, não, porque erraram muito e eu não errei, eu acertei e tal, e vão passar. Não posso fazer isso. Eu acho que eu seria ingrato com a minha história, eu seria ingrato com a história do Zé Bonifácio, eu seria desleal com os meus eleitores. Se o governo errou, eu participei também desses erros, e a gente, se eu puder pontuar, o principal erro foi o erro com a comunicação com o cidadão. Eu acho que a gente não conseguiu passar para o cidadão cabofriense o que estava sendo feito, o que estava sendo planejado. Essa desconexão com o cidadão, com a população, fez com que o governo ficasse mal avaliado. Por quê? Porque ali o que a gente estava fazendo é o famoso remédio amargo. Os primeiros 2 anos do governo foram 2 anos austeros, segurando o dinheiro para poder pagar dívida, para poder colocar a cidade nos trilhos, aquilo que foi falado e conversado na eleição. Na eleição, o que Zé falou que ia fazer era isso. Então, 2 anos de austeridade para ter 2 anos com investimento, 2 anos, a gente costuma dizer que é cortando a faixa de inauguração, enfim. Então, a população de Cabo Frio, a gente acabou não passando isso para a população de Cabo Frio, que acabou, é normal, quando você não entende uma coisa, você critica, normal. E aí, com o contexto também do falecimento do Zé, nesse meio tempo, a gente não conseguiu chegar na fase da entrega. A gente acabou não pecando na comunicação, na interlocução com o cidadão, e como também esse time do próprio falecimento do prefeito Zé Bonifácio, a segunda fase, que era a fase da entrega, era a fase, a gente acabou não acontecendo. Então ficou essa marca, que é uma grande injustiça com um homem público que foi o prefeito Zé Bonifácio. E aí, volto a dizer, né, eu acho que eu respondi nesse sentido, né, com tudo, mas dizer que para a população de Cabo Frio, que o Davi nunca vai negar de onde veio, negar com quem esteve. Isso é uma coisa que a gente não vai fazer. Eu procuro ser muito transparente na minha vida pública, muito transparente com o que acontece, com as coisas que acontecem. Então, o prefeito Zé Bonifácio foi muito importante para Cabo Frio, e eu fico muito triste que, infelizmente, né, não tenham continuado com aquilo que foi o legado do Zé Bonifácio, que acho que foi a pergunta que você também fez. Qual o legado deixa Zé Bonifácio? É o legado da organização financeira da cidade, a moeda social Itajuru, são legados práticos, né? Mas principalmente a organização financeira de Cabo Frio, uma cidade que durante décadas ficou, e ainda dependente de royalties de petróleo, mas durante décadas gastou sem pensar no amanhã, né? E Zé Bonifácio pensou no amanhã, não pensou em si, não pensou na sua popularidade, não pensou na popularidade, vou dizer aqui, das pessoas que estavam próximas a ele. Eu acabei ficando um pouco desgastado por conta disso, mas volto a dizer, não nego, não posso negar, não quero negar. Eu tenho, na verdade, muito orgulho, porque só o tempo vai dizer. O tempo é sábio, ele vai dizer o que fez Zé na prefeitura de Cabo Frio. Então, eu tenho essa total convicção, essa total certeza e segurança para poder dizer. E o principal legado dele além da moeda Itajuru, o sanear das contas públicas.
Eu lembro até do José Bonifácio falando em entrevistas que um dos sonhos dele era se suceder na prefeitura, né? Que nunca aconteceu dele ter 2 mandatos seguidos. Ele falava que ele queria vir depois dele, que era para pegar a casa em ordem. Que ele sempre falava, era uma queixa dele de ter que colocar, organizar as coisas. Eu queria saber qual foi o tamanho do baque da morte do Bonifácio e o impacto que a lacuna dele deixou no PDT de Cabo Frio. Então, Luiz, pessoalmente a perda do Zé foi muito dura para mim, né? Eu sempre admirei muito o Zé Bonifácio, desde sempre, e nunca imaginei na minha a juventude que um dia eu poderia estar junto fazendo política com ele. Por quê? Porque no período que eu era criança, para jovens, Zé já não estava na política cabofrense. O que a gente falava do Zé Bonifácio, o que a gente escutava do Zé Bonifácio, era o que meus avós, o que minha mãe falava, que foi o governo dele. Então a gente tinha o Zé como um amigo da família, um amigo da cidade, óbvio. E Deus me deu essa oportunidade de fazer política com um cara que eu admirava muito. Então, quando você fala, Davi, você aceitou o convite de ser secretário? Pô, aceitei. Pô, imagina, uma pessoa que você admira pra caramba, te faz um convite, você não vai aceitar? Aceitei o de ser secretário, aceitei o de ser candidato a deputado federal, aceitaria outros convites, porque é alguém que eu admiro. Então, é alguém que eu sei que me queria o bem. Por mais que, é claro que a política é dinâmica, nem sempre o que a gente pensa acontece, né? Mas eu tenho certeza que Zé me queria sempre o bem. E a gente foi muito próximo no período do falecimento dele, da doença dele, né? Eu lembro que Camila e eu, a gente sempre levava toda sexta-feira caldo para ele, porque em algum momento da doença ele já não estava com fome, com apetite de comer qualquer coisa. Então fazia caldinho e tal. Já estava já no período frio, Zé morreu em julho. Então a gente fazia caldinho para ele, ele adorava. Um paladar novo, um tempero novo que ele falava. Então, assim, era uma proximidade, né? Então, quando a gente está numa bolha, a gente nunca pensa no pior. Eu nunca, por mais que as pessoas que talvez estivessem mais afastadas já estivessem visualizando, né, a morte, o falecimento, eu não imaginava isso. Então, para mim, foi um grande baque. Foi para mim, para minha família, foi um grande baque. A gente sabia da doença, mas como ele sempre ficava frágil, se internava e voltava, então eu vi isso várias vezes nesses anos, eu achava também que ele ia voltar, né? Então, pude fazer umas visitas a ele ainda no leito do hospital, ele num quadro permanente, nunca muito bom, nem nunca muito ruim, então, assim, daqui a pouco o Zé tá com a gente aí e tal, e ele foi depois para casa, voltou a Cabo Frio, ficou naquele home care e não sei, acho que durou uma semana ou 2 semanas, aí ele faleceu. Eu tive com ele, para vocês terem noção, eu tive com ele na véspera. Zé morreu na madrugada de domingo para segunda. Eu tive com ele no domingo de tarde, que eu fui levar a minha avó Rosinha, que sempre foi uma querida amiga, uma admiradora, uma eleitora de Zé, para poder ela ver ele, né? Então ela teve lá, abraçou, ela falou assim, Cabo Frio te ama, Zé Bonifácio. E ele com o olhinho já lacrimejando, mas ali ele já não tinha aquelas reações de falar, então não tinha, né? Mas ali eu nunca ia imaginar que no outro dia fosse acontecer. Então eu fiquei, quando puxam lá os vídeos lá do dia, eu estava chorando muito, porque era uma coisa que estava muito, muito próxima de mim. E aí eu não falo nem a questão política. Na minha cabeça não morreu um prefeito, morreu um amigo, né? Morreu alguém que me ajudava no direcionamento, me ajudava no aconselhamento. Então eu fiquei com essa lacuna no meu coração. E agora a lacuna política, né? Deixou uma lacuna política na cidade de Cabo Frio, deixou uma lacuna política no PDT, é claro, deixou uma lacuna de liderança no PDT. Zé era um cara muito sábio, era um cara que tinha uma experiência vasta, era um cara muito altruísta. Eu acho que a palavra é essa, altruísta. Como ele não tinha os filhos, os netos, não o neto, né, João, ainda é muito novinho, mas as filhas nunca
pensaram em seguir a carreira pública. Então o Zé era um cara que pensava no PDT do futuro. Ele queria o PDT com jovens, queria o PDT com lideranças jovens, porque sabia que estão na mão dessas pessoas o futuro do partido. Né? Então, com a morte de Zé, morre também um pouco esse sonho. Você tinha uma aliança com o atual presidente do PDT de Cabo Frio, o ex-deputado Jânio Mendes, e ficou evidente o rompimento de vocês. Eu queria saber o que te levou a romper com o Jânio e o grupo político dele. Então, na verdade, foram questões de direcionamentos. Eu fui para um lado, o Jânio foi para o outro. O Jânio, ele tinha no coração dele, depois eu fui ver, né, que ele imaginava que ele tinha que ter uma cadeira dele na Câmara de Cabo Frio, alguém que ou fosse parente dele, no caso a filha dele, ou ele mesmo, e eu não era essa pessoa. Eu tenho cabeça própria, eu tenho opiniões próprias, eu tenho um trabalho próprio, então não era eu essa pessoa. A gente simplesmente foi cada um para um canto nesse sentido. Eu não posso nunca deixar, como falei aqui do Zé, já trabalhei com o Jânio, já fui assessor quando ele foi deputado, então nunca esse passado a gente não vai conseguir apagar, mas cada um para um canto. Quero muito que ele seja exitoso aí nesse novo desafio, que ele se impôs de ser pré-candidato a vereador, né? Alguém que já foi candidato a prefeito, já foi candidato a deputado, hoje é candidato a vereador, então é um desafio que ele mesmo se impôs. Acredito que ele está aí brigando para que seja exitoso, mas é cada um para um canto. Eu tenho esse compromisso com a minha cidade, esse compromisso com as pessoas que gostam de mim, que gostam do meu trabalho, que é o compromisso da reeleição, e eu vou buscar isso, porque eu entendo que o trabalho que a gente hoje faz na Câmara de Cabo Frio é um trabalho muito importante, é um legado que a gente precisa continuar. Quando morre o José Bonifácio, vereador, havia uma expectativa muito grande de que você, de pronto, assumiria a liderança de oposição ao governo de Magdala Furtado, até por ela ser filiada ao PL na época, aquela coisa toda. Mas você não o fez. Num primeiro momento se manteve discreto, até chegou a se reunir com a prefeita, uma foto que gerou bastante repercussão, burburinho. E depois do vereador Josias da Suel reivindicar, né, a liderança da oposição, você passou a deixar uma posição mais clara ali, mais contundente, de críticas ao governo nas redes sociais e tudo mais. Queria entender por que essa demora para ocupar um espaço na oposição ao governo Magdala Furtado. Então, na verdade, Luiz, quando eu fui, isso foi uma frase minha, quem quiser buscar lá na Câmara, assim que eu virei líder de governo do prefeito José Bonifácio, eu pedi para a oposição um pacto por Cabo Frio, um período de trégua para que o governo pudesse se estabelecer, no caso. Né? E essa trégua foi dada. Né? E foi nessa trégua que eu consegui ter uma base, né? Uma maioria na Câmara. Então, isso eu pedi em 2021, quando a Magdala, e eu já sabia o contexto, quando a Magdala ela virou prefeita por conta do falecimento do Zé, ela virou prefeita mudando todos os quadros do governo, se dizendo um novo governo. Né? Então ali eu tinha que dar esse prazo foram 3 meses, de 90 dias, para que ela mostrasse para que ela veio. Que vai que o governo, vai que o entendimento da vice-prefeita era um entendimento de, por exemplo, continuar, porque às vezes os quadros mudam, mas a política pública permanece, a política pública é continuada, e meu compromisso era com a política pública. Não era com o secretário A, secretário B, secretário C. Nunca foi esse o meu compromisso e o meu entendimento. Mas quando a gente vê que as políticas públicas não tinham continuidade, muito pelo contrário, elas eram interrompidas, ali eu vi que realmente a prefeita Magdala, ela queria fazer uma coisa nova. E quando eu falo uma coisa nova, eu não vou dizer que era nem bom nem ruim, era uma coisa nova. E aí eu vi que na minha avaliação era ruim, e eu vi que para a população estava sendo ruim também. Então não tinha como não ser da oposição. Na verdade coincidiu, como o vereador Josias também foi, mas acabou coincidindo nos 3 meses que eu já tinha dado para mim, para o meu grupo, para as pessoas que me acompanhavam, assim, olha, eu não posso ser leviano. Eu não posso da noite para o dia, uma pessoa que em 2020 era vice do Zé Bonifácio, que eu
botei ela lá dentro, a noite por dia, não posso dizer que essa mulher é uma vilã, é uma cretina, eu não posso fazer isso. Por quê? Porque eu também nunca tive nenhum desentendimento pessoal. Alguns outros quadros do governo à época tiveram desentendimentos, questões pessoais com ela. Eu nunca tive nada disso. Eu sempre passei alheio a essa parte porque eu estava envolvido com a Câmara, eu estava envolvido com a política pública em si, com outros planos e nunca nessa picuinha com a vice, nunca com essa problemática com a vice. Então, eu passei distante disso, dei esse período para ela. Infelizmente, ela não soube e não está sabendo administrar Cabo Frio de uma maneira com que a população ela reconheça que é um governo legítimo, que é um governo que está empenhado em fazer o bem, empenhado em de fato tirar Cabo Frio do caos, que ainda estamos, né? Porque quando eu falo assim, olha, Zé Bonifácio, ele reestabeleceu as contas e tal, muita coisa ficou por fazer porque ele morreu. E tinha que ter sido feito e não foi feito. E isso a gente busca agora num novo amanhã, uma nova proposta, uma nova coisa que a gente precisa pensar no futuro, pensar no amanhã de Cabo Frio. Quais as principais falhas do governo Magdala na sua visão? A principal falha do governo Magdala é não ter o compromisso com o povo de Cabo Frio. É não entender que quando ela interrompe uma política pública, por vaidade, por ego, ela não está maltratando o Davi, ela não está maltratando o Zé Bonifácio, que já está falecido, ela está maltratando a população de Cabo Frio. E é isso que está acontecendo. Eu tenho inúmeras proposições, inúmeras obras indicadas por nós, pelo nosso mandato. Eu acabei de falar aqui do Manuel Corrêa, por exemplo. Tem uma obra de drenagem da Rua das Dunas, que é uma rua que alaga há 10 anos, que teve 70% da sua obra concluída no governo Zé. Assim que ela entrou, a obra foi interrompida e até hoje está aí. Vai fazer um ano. Obra interrompida. E a população lá na lama. Então, é esse apelo que eu faço. É para que, assim como a gente ama, para que ela ame a população de Cabo Frio. Para que ela tenha responsabilidade. E aí, Luí, eu não pedi para que ela esteja prefeita. Quando a pessoa ela assume a cadeira de prefeito, pega a caneta, ela assume com ela tudo. Ela assume com ela a responsabilidade. Ah, mas esse problema vem desde o governo passado. Esse problema é dela. E tem que ser resolvido por ela, porque ela está com a caneta. Caso contrário, entregue a caneta. Um dos principais pontos do seu mandato como vereador é a relação com os projetos voltados para a causa dos autistas. A gente tem um deles que é o projeto de lei dos fogos de artifício. Polêmico. No ano passado acabou até culminando na ausência de fogos, né? Teve toda aquela guerra entre Câmara e Prefeitura, que a Prefeitura queria revogar a lei para poder ter os fogos convencionais, sendo que tem a lei municipal que determina os fogos de baixo estampido. Queria a sua visão sobre essa polêmica da lei dos fogos, sobre essa questão dessa tentativa de revogação da lei municipal da sua autoria, e como é que foi fazer parte desse momento? Então, primeiro eu quero dizer que não foi a lei que culminou na ausência de fogos. Isso é importante a gente dizer. Isso é uma narrativa imposta pelo governo municipal, pela prefeita, para tentar culpabilizar o nosso mandato, a nossa atuação, a nossa lei, por não ter queima de fogos em Cabo Frio. Não foi isso. O que aconteceu foi uma grande batalha judicial, inclusive, política e judicial, envolvendo a nossa lei. Ela tentou revogar, não conseguiu, porque nós, desde setembro, a gente estava mandando os ofícios, fizemos uma série de artifícios, vamos dizer assim, para que ela soubesse que a lei existia. Então, dizer que não sabia que ela existia é mentira. A gente mandou ofício, falou em audiência, enfim, cobramos. Em um determinado momento, quando a Justiça, quando o Ministério Público, ele é provocado para que observe a licitação que estava sendo feita de aquisição de fogos convencionais, ele dá uma ordem
para que fosse cancelada a licitação e adquirido os fogos sem estampido, observando a lei. E aí a prefeita, ao invés de cumprir a lei, o que ela tenta como artifício? Revogar. Se valendo de que ela tinha maioria na Câmara, de fato na época ela tinha, se valendo disso para tentar dar uma rasteira, usar esse artifício, dar uma rasteira na gente e ela conseguir fazer a licitação dos fogos convencionais, porque uma vez a lei revogada, o promotor não teria o que dizer, não ia ter lei para poder ser respeitado. E o que aconteceu foi que a gente lá compreendeu e atendeu o apelo, porque foi um grande apelo. A gente teve protesto na prefeitura de defensores de animais, de mães e pais de autistas, que foram os grandes causadores da nossa lei. Eu não tirei a lei do nada, Luiz. A lei ela foi pensada com pais e mães de autistas, porque os fogos convencionais, os fogos com estampido, eles são altamente ruidosos e causam efeitos em pessoas que têm sensibilidade, que é o caso dos autistas, no caso idosos também, acamados, animais. Então tudo isso, todo esse clamor, isso foi importantíssimo, né, para que a gente conseguisse na Câmara dialogar com os vereadores e ter ali um grande acordo em defesa da não revogação. Então a lei, eles chegaram a, se eu não me engano, eles chegaram a pedir de volta a mensagem que revogava a lei e ainda assim tentaram criar uma narrativa de que eu estava atrapalhando, que eu não queria que tivesse Ano Novo em Cabo Frio e tal, mas foi uma narrativa falaciosa e acabou que, como eles não se programaram e não fizeram a licitação dos fogos sem estampido, acabou não tendo queima de fogos em Cabo Frio e não teve por pura falta de planejamento e por puro ego político, né? E aí é aquilo que a gente precisa, o que a gente tem que extrair disso? Os poderes, eles precisam ser respeitados. Se existe uma lei, essa lei ela tem que ser respeitada. Não é uma simples revogação da noite para o dia que vai... Porque isso não vai acontecer. Já pensou que se toda vez que tiver algum problema em executar uma lei e for vir uma revogação, a gente não vai nunca evoluir. E no caso dos fogos, a lei de proibição dos fogos convencionais é uma lei em que eu chamo de lei do altruísmo, é a lei da empatia. Eu não sou autista, eu não tenho filho autista, eu não tenho parente autista, mas eu preciso, de maneira democrática, de maneira ampla, defender também os autistas. Eu sou vereador de Cabo Frio e tenho autista em Cabo Frio. Não faz sentido eu não defender. Não faz sentido eu não legislar em prol disso, dessa causa. E aí toda essa questão me deu uma força danada, me deu uma vontade de falar assim, não, agora mesmo que a gente vai partir para essa guinada, porque são pessoas que não têm voz, Luiz. São pessoas que não tiveram condições muitas de se fazer escutar. Então, o nosso objetivo é dar voz a autistas, dar voz aos pais que são... os pais de autistas são guerreiros, as mães, então, são guerreiras. A gente hoje tem relatos, tem mães que vira e mexe, mandam mensagem, faz uma ligação e agradece esse simples gesto, que foi uma coisa boba. Coisa boba no sentido prático da coisa, mas é um gesto de falar assim, ei, eles estão aqui, ei, eles existem. E isso está gerando um leque de ações, que eu acho que a gente vai poder falar mais para frente, mas um leque de ações em prol dessas pessoas. Tá certo. Queria que você comentasse rapidamente sobre um movimento que a gente tem visto de aproximação do senhor com o presidente da Câmara, o Miguel Alencar. Chegou até a fazer um texto recentemente que foi ali, tocou a galera do Miguel, né? Falou, pô, legal ali o vereador fazendo essa homenagem, esse gesto aí. O que te levou a buscar essa aproximação com o chefe do Legislativo? São duas coisas. Primeiro, esse texto eu fiz parabenizando a postura dele. Porque nesse momento da revogação, a gente acabou de falar, o Miguel ele foi muito firme. Ele foi muito firme, porque junto com a revogação tiveram várias outras leis
Reforma administrativa, que eram projeto... leis que colocavam em xeque a autonomia da própria Câmara. Uhum. E ele foi muito importante em compreender a importância da cadeira dele, que era a cadeira de presidente. Então eu fiz esse texto parabenizando ele por isso e dizendo do nosso contexto de vida, porque a gente já foi contra, em alguns momentos a gente foi contra, divergia, a campanha de presidente, eu já fui candidato na época pelo governo, perdi para ele. Então tudo isso aconteceu, então, o texto era mais sobre isso, que a gente estava convergindo no momento que tinha que convergir, a gente estava convergindo em prol da cidade, convergindo para que a Câmara e a Casa ela fosse respeitada. Quais suas expectativas para as eleições de 2024? O que você espera que vai acontecer tanto para a eleição do Legislativo quanto para o Executivo em Cabo Frio? Eu acho que as pessoas vão começar a olhar ter um olhar mais atento para o vice. O vice-prefeito, o candidato a vice-prefeito, eu tenho certeza que ele vai ser mais estudado. As pessoas vão estudar a história, vão estudar quem por conta do que aconteceu, né, aqui na nossa cidade. Acho que isso é um fator que vai acontecer, mas também, nesse caso eu nem acho, eu tenho certeza que a população de Cabo Frio compreende aquilo que a gente vem falando várias vezes, as potencialidades do nosso município. Cabo Frio é uma cidade cheia de potencial, é a cidade do futuro, é só ter projeto, é só ter planejamento, é só saber olhar para frente. Então isso, tenho certeza que na eleição vai ser muito buscado. As pessoas vão buscar uma certa segurança, porque se a gente for olhar, Luiz, de uma maneira mais fria e ampla, Cabo Frio vem desde o governo Alain Correia, em 2013, vem numa fragilidade política, numa insegurança política muito grande. O governo Alain lá atrás, com a crise do royalty, depois se elege um Marquinho, impugnado, teve ali naquele momento da eleição suplementar o Aquiles, 3 meses, depois o Adriano teve um mandato tampão, depois vem o Zé morre, agora a Magdala. Então, olha, essas fragmentações de gestão impediram que políticas públicas fossem continuadas. Então, isso é muito dramático para a população de Cabo Frio. Então, acredito que a população vai buscar um projeto concreto, algo sólido, algo seguro para os próximos 4 anos. Para você, suas expectativas? Então, minhas expectativas, as melhores. A gente está em contato constante com a população. Luiz, quando a gente está e não perde a conexão com o povo, não tenha dúvida, a caminhada vai ser exitosa. Porque eu não sei de nada, quem sabe a população, eu tenho só que ouvir. E isso que os políticos não entendem. Como é que a gente erra menos? Escutando mais. Escutando quem? Outro político? Não, o povo. O povo é sábio. E essa sabedoria popular é a que eu busco sempre estar conectado, não porque eu não posso perder, porque assim a gente erra menos. Então, hoje eu estou muito feliz, eu estou numa fase muito boa da minha vida política, que é estar recebendo denúncias, recebendo críticas, elogios e denúncias que acabam guiando o nosso mandato para que a gente consiga fazer uma fiscalização adequada, para que a gente consiga fiscalizar as verbas públicas, para que a gente consiga fiscalizar as políticas públicas e consiga também propor e cobrar da atual gestora um êxito, né? Cobrar talvez algo que fica na nossa ideia, né? Algo que é uma coisa que eu quero muito, né? Mas como a gente não é gestor, como que a gente só pode cobrar. Então o que a gente faz é cobrar. Agora eu preciso finalizar a entrevista, que a gente já estourou o nosso tempo. A gente sempre faz um bate-bola, jogo rápido, eu falo uma palavra, você vem ali com a primeira... Ping-pong. Ping-pong. Você pode falar uma palavra, pode falar uma ideia, algo assim. Primeira coisa que vier na sua cabeça. Família. Amor. Uma personalidade política que te inspira. José Bonifácio. Uma só? José Bonifácio. Uma pessoa. Andréia, minha mãe. Um lugar. Cabo Frio. Opa. Um momento memorável. Um momento memorável. Oh, meu Deus. Ainda vai vir, eu acho que vai ser o meu casamento.
Cabo Frio. Esperança. Então tá certo, vereador. Muito obrigado pela participação. Fico feliz de o senhor ter vindo aqui. Esse foi o Papo Político com Davi Souza, vereador de Cabo Frio. Esse episódio tem oferecimento do Hospital do Olho Lagos, tudo pela sua visão. Agradeço demais pelo apoio aqui ao nosso programa, tá bom? Você que nos assistiu, te espero numa próxima oportunidade para a gente bater mais um papo político com outra autoridade aqui da região dos Lagos. Aquele abraço e até a próxima. Tchau, tchau.